Classe média no nosso Brasil é só pobre com crédito aprovado. E você sabe disso. Só que talvez nunca tenha dito em voz alta. Você trabalha o mês inteiro, você paga escola para seus filhos, porque a pública já não dá conta, você tem plano de saúde, porque não dá para confiar só no SUS, você financia um carro porque precisa se deslocar com segurança, você tem internet, tem celular, talvez até um apartamento financiado. Por fora, parece que tá tudo certo. Mas por dentro, cheque especial, cartão de crédito já tá estourado, tem ansiedade, tem estresse, tem medo de cair, medo de não conseguir manter o mínimo ali que você conquistou. A classe média virou uma prisão disfarçada de conquista. A aparência virou obrigação e a dívida virou uma rotina. Só que ninguém fala disso. Porque admitir é abrir mão dos status, é mostrar que no fundo você não é tão livre quanto parece. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar porque a promessa da classe média é uma farsa, como você foi manipulado para viver com aparência e o mais importante, o que você pode fazer para sair dessa armadilha. Porque se você continuar nesse ciclo, a sua queda é só uma questão de tempo. Nos anos 2000 o Brasil viveu um grande fenômeno, né? Milhões de pessoas subiram de vida, foi a chamada ascensão da nova classe média. O crédito ficou mais fácil, os bancos passaram a liberar mais financiamento, quase tudo, né? Carro, casa, geladeira, TV de plasma, viagem parcelada em 12 vezes sem juros. Muita gente que antes mal conseguia pagar as suas contas, agora tinha cartão de crédito, tinha carnê aprovado, limite no banco, e isso gerou uma sensação de progresso. Era a era do consumo como um símbolo de status. Ter era mais importante do que você ser alguma coisa. Comprar virou sinônimo de vencer e quem não consumia parecia estar ficando para trás. Só que ninguém te explicou uma coisa que é muito essencial e importante. Tudo isso tinha um preço e não era muito barato. Aquilo não foi um salto da classe média, foi um empréstimo de imagem. Você passou a parecer alguém da classe média sem de fato ser alguém da classe média. Não houve uma revolução estrutural. A maioria continuava com salários baixos, instabilidade no emprego, educação fraca, sem poupança e sem investimentos. Mas agora, né, tinha um carro financiado na garagem, tinha um cartão com crédito rotativo, tinha uma casa com parcelas para 30 anos para pagar. Você não ficou mais rico, você ficou mais endividado e infelizmente vulnerável também. Porque quando o dinheiro parou de entrar, o boleto continuou chegando e o que era símbolo de conquista virou peso, virou prisão. Foi aí que muita gente percebeu que a tal classe média era só maquiagem, na verdade. A verdade é que a classe média no Brasil vive para manter uma aparência, uma vitrine de sucesso, mesmo que por trás a estrutura esteja caindo aos pedaços. A escola dos filhos precisa ser a melhor, mesmo que a mensalidade te consuma quase a metade do seu salário inteiro. O plano de saúde tem que ser o do mais caro, porque a saúde pública virou uma roleta russa. O carro, sempre o mais novo todo ano, mesmo que financiado em 60 vezes. O celular, o mais recente, para não ficar para trás, né? A viagem do fim do ano, parcelada até o Natal seguinte. Tudo isso vem com um preço. E não é só um preço financeiro, é um preço até emocional, psicológico e físico também. Você paga com seu tempo de vida, com a sua saúde mental, com a sua liberdade financeira. Mas sabe o que é pior? É que você nem pode parar. Porque se você reduz o seu padrão, se muda os filhos para uma escola mais simples, se você vende o seu carro, se você troca o seu plano de saúde, as pessoas vão achar que você caiu de vida, que algo deu errado, que você quebrou. E aí entra o medo. O medo do julgamento, o medo de parecer fraco, o medo de mostrar que não tá tudo bem. Então você se mantém correndo, não para chegar em algum lugar, mas para manter a fachada que você criou, para sustentar a imagem de alguém bem-sucedido, mesmo que por dentro esteja tudo quebrado. E o sistema adora tudo isso, porque quanto mais você consome para se manter válido, mais dependente você fica. E quanto mais dependente, menos livre você é. Essa é a armadilha. Uma classe média que não vive, ela só representa algo. Uma geração inteira tentando provar sucesso com coisas que não pode pagar, para impressionar pessoas que nem se importam com isso. A classe média é hoje a vaca leiteira do sistema. É quem sustenta o país, sem nunca ter poder real. Paga escola porque a pública falhou, paga um plano de saúde porque o SUS não dá conta, paga a segurança privada porque tem medo da violência, paga tudo e não recebe quase nada em troca. E ainda é a que mais paga imposto sobre o seu consumo, sobre o seu salário, sobre o seu carro, sobre o seu imóvel, sobre o que entra e sai na sua renda. E sabe o que acontece depois de tudo isso? Vem o sistema financeiro e te espreme até a sua última gota. Juros de cartão mais de 400% ao ano. Cheque especial é um dos mais caros do mundo. Financiamento 60, 72, até 96 vezes de parcelinha, né? Aquele crédito pessoal, consignado, consórcio. Hoje mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E grande parte dessas dívidas está na classe média. Mas você sabe por quê?
Porque você não é prioridade, você é o produto na realidade. O banco não quer que você seja livre, ele quer que você gire a fatura, que você atrase um boleto, que renove o seu crédito, que financie algum carro, algum imóvel de novo. Porque quanto mais você deve, mais lucro para o sistema você gera. É por isso que te oferecem cartão com limite alto, é por isso que crédito pessoal cai na conta sem você nem pedir, é por isso que financiamento virou regra, não exceção. O sistema não quer que você saia dessa, ele quer que você continue alimentando esta máquina. E enquanto isso, você trabalha cada vez mais só para pagar o passado. O carro que já desvalorizou, a viagem que você nem lembra direito mais, o celular que já quebrou ou ficou para trás nos novos que lançaram, o padrão de vida que você não consegue mais sustentar, mas também não tem coragem de abrir mão. Você virou um refém do próprio estilo de vida, refém de um sistema que te vendeu a ilusão de que consumir era vencer. E agora que você já tá preso, eles só apertam o laço. A verdade é que a classe média vive com medo, um medo silencioso, um medo que ninguém até fala, mas que consome você por dentro. Você vive com medo de perder seu emprego, medo de não conseguir pagar a escola dos seus filhos, medo de não bancar o seu plano de saúde, medo de precisar e não ter dinheiro numa emergência. Porque no fundo todo mundo sabe que se cair, não vai ter rede de apoio. O SUS tá um colapso. A escola pública sem estrutura nenhuma e a segurança pública virou loteria. Os programas sociais, bom, eles não foram criados para quem parece ser da classe média. Então você continue pagando por tudo, mesmo que não tenha mais condições, mesmo que viva no limite do seu cartão, mesmo que esteja se afundando em dívidas, noites mal dormidas, gastrite, ansiedade e outros problemas que vão surgir. Porque o medo de cair é maior do que a dor de continuar. E sabe qual é a verdade mais cruel nisso? Não é só medo de perder o conforto, é medo de você perder a imagem que você criou, de parecer pobre, de parecer que você fracassou, de ter que explicar para os outros, para o seu vizinho que você não conseguiu manter o mesmo padrão. É o medo de ter que dizer não para o seu filho, de trocar de escola, de andar de ônibus, de voltar para a fila do posto de saúde. E por causa desse medo, você continua pagando, continua sorrindo para manter a fachada, continua fingindo que tá tudo bem. Mas por dentro você sabe que está desmoronando. Esse é o peso de viver dentro de um sistema que te condicionou a associar valor pessoal com poder de consumo. Você não vive, você simplesmente performa algo. E a qualquer momento, sente que o palco pode até desabar. É por isso que essa prisão é tão difícil de sair. Porque o medo de cair fala muito mais alto do que a vontade de realmente mudar. O sistema te quer endividado, ocupado, cansado, calado, porque gente cansada não vai questionar. Gente endividada não arrisca mais. Gente preocupada não planeja o futuro. Mas existe uma saída para tudo isso, e ela não começa com dinheiro, ela começa com a mentalidade. A primeira coisa que você precisa entender é que o status não é liberdade. Ter um celular do ano, o carro novo na garagem, a viagem parcelada, não vale mais se você não consegue dormir em paz. Porque ter paz financeira é muito mais poderoso do que parecer bem no Instagram. Liberdade não é gastar o que você não tem. Liberdade vem de poder escolher onde morar, onde você quer trabalhar, ou com quem você quer andar. Liberdade é você não ter medo de cair, porque você sabe que você construiu uma base forte. E para chegar lá, você vai precisar romper esse ciclo. Parar de fazer compra para agradar os outros, parar de trabalhar só para pagar as suas dívidas, parar de alimentar um estilo de vida que só afasta da sua verdadeira liberdade financeira. Você precisa começar a guardar, mesmo que seja pouco, criar uma reserva, aprender a dizer não, investir no que realmente importa para você, que é conhecimento, controle e consciência. Porque quando você começar a estudar o sistema, entender como ele funciona, como a economia funciona, os impostos, os bancos, o jogo do consumo, você para de ser peão e começa a virar o jogador nesse jogo. E aí, finalmente, pela primeira vez, você não vive para manter mais uma imagem, você vive para construir uma liberdade de verdade para você. A mudança começa com a sua mente. O resto você aprende no caminho, não precisa ser tudo de uma vez. A verdade é que a promessa da classe média é só isso, é só uma promessa. Uma ilusão vendida como uma vitória falsa, um padrão de vida que esconde uma realidade de estresse, de dívida e de dependência desse sistema. A liberdade não vai vir do seu cartão aprovado, não vem do carro novo, da escola cara, da viagem parcelada. A liberdade real vem quando você aprende a cuidar realmente do seu dinheiro, quando você entende como funciona esse jogo, quando você se protege dessa manipulação e começa a construir riqueza de verdade, em silêncio, com estratégia e no seu tempo. Se você quer sair desse ciclo, quer organizar a sua vida financeira de forma prática e definitiva, aprender a investir com segurança e deixar de ser refém desse sistema, clique no link que está na descrição ou escaneie esse QR Code que está ao lado e conheça o meu curso completo, que ele é direto, didático e foi feito para quem está cansado de viver só no limite. E aproveita e se inscreva aqui no canal, porque aqui você não vai ouvir promessas vazias. Aqui a gente fala a verdade mesmo quando ela dói e te mostra o caminho para crescer de verdade, com consciência, com estratégia e com liberdade. Então vem comigo que o seu próximo passo começa agora.